A tarefa dos cristãos comprometidos com a cosmovisão sexual cristã resume-se em criação, queda e redenção. O que nós precisamos fazer? Anunciar a este mundo doente pelo pecado e lhe mostrar que o caminho de Deus não é o melhor caminho, mas ele é o único caminho. E assim, o problema não tem sido a falta de clareza da Bíblia. A Bíblia fala sobre sexualidade, identidade, fala sobre sexo também. Não é a falta de clareza da Bíblia, da palavra de Deus, mas é a ausência de fidelidade da igreja. Então, a igreja precisa entender que é preciso arrumar a casa, porque dentro da igreja nós estamos encontrando pornografia, vícios sexuais, homossexualidade, aquelas pessoas que já foram batizadas, que se consideram crentes, elas estão tendo conflitos nesta área. Eu não estou aqui trazendo peso nem culpa, porque essas pessoas sofrem, pastor Fábio. Tem sofrimento na vida delas. E nós precisamos entender que podemos ser um local seguro para ajudá-las, né? Então, nós devemos promover famílias que glorifiquem a Jesus, formar igrejas baseadas na Bíblia, fomentar essa cultura cristã. Em tempos de caos sexual, os cristãos não devem agir de modo diferente de como procederam em tempos mais fiéis. Então, a igreja precisa promover essas famílias. Chega de dar pão e circo nas igrejas. Nós precisamos falar do que está acontecendo no mundo e trazer para a luz da palavra de Deus. Aceitar, cultivar, ensinar e exigir a ética sexual cristã na família, na igreja e na cultura. É nosso dever reconhecer a palavra de Deus como detentora de toda autoridade em todas as áreas da vida e do pensamento. Confiar no Espírito Santo de Deus para transformar corações e vidas. Devemos em todos os tempos nos prostrar em adoração diante do trono de Deus, digno de toda glória, honra e louvor. Então, as famílias precisam estar atentas ao que está acontecendo dentro das creches, dentro das escolas. A mulher precisa voltar para casa. Por quê? Mas você está dizendo que eu que trabalho fora, sustento a minha casa, preciso pedir a conta do meu trabalho? Não. É voltar para casa sabendo o papel dela. O papel de mulher, o papel de esposa, o papel de mãe. Essa mulher se perdeu. A criança está na creche 24 horas, pastor Fábio. Aí cadê o homem? O homem foi destituído do papel dele, não sabe quem é, não dá conta de ser pai, não dá conta de ser marido, não dá conta de ser homem. Aí essa mulher que está sangrando olha para o lado, que é o porto seguro dela, não tem, porque ela está empoderada, ela saiu de casa, o homem também saiu de casa, a criança ficou no vácuo, na creche 24 horas, a escola começou a ensinar, falar de gênero, a escola começou a mandar livros didáticos onde não se tem mais a família, e se tiver aquela família chamada tradicional, que está trincada na parede. Então, a escola está fazendo esse serviço, esse desserviço. Aí você vê crianças chegando em casa e questionando o pai cristão. Por quê que eu tenho que me comportar como menino só porque eu tenho um pênis? Inclusive, eu creio que seja até assunto da próxima live que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos tratar da questão das famílias. Mas a igreja precisa se posicionar, porque tem lideranças que até então a gente achava que eram cristãs, elas estão negociando a palavra de Deus. Elas estão abrindo brechas. E não tem conversa. É homem, é mulher e ponto. Não tem vírgula ali. A gente não tem que ficar com medo de se posicionar, com medo de poder falar a verdade da forma que nós queremos.
Se eu tivesse medo, eu não estava à frente de um ministério de sexualidade, chamado Bússola Sexualidade. Então, nós precisamos falar aquilo que nós cremos. Então, não rotular as pessoas de você é um cristão homoafetivo não praticante. Não, você não é isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, se a gente ler, né, do 9 até o 11, tem uma lista dos que não herdarão o reino de Deus. Então, mas ali não está escrito assim, o cristão pedófilo não praticante. Você, né, então, assim, agora você é cristão pedófilo não praticante. Agora você é um cristão efeminado não praticante. Não está isso ali. Então, nós não podemos permitir que as pessoas sejam rotuladas dentro da igreja. Então, fique imaginando, se tem gente que está recebendo alvará da igreja para se identificar como cristão homossexual não praticante, e se o pedófilo fez isso? Aí eu sou um pedófilo cristão não praticante. Então, assim, essa sutileza está tentando fazer parte da igreja, porque as igrejas não estão sabendo como lidar com isso. Como eu falei, as pessoas LGBTs estão nas nossas igrejas. E ok, tem que estar ali, são frequentadores. Ali eles estão ouvindo a palavra. Nós temos regras e temos limites, né? Nós temos estatuto, nós temos regimento interno dentro das igrejas. E não podemos negociar. E as famílias precisam fazer isso que eu falei agora. Voltar para casa. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando o homem e a mulher entenderem o seu devido papel, o percentual de pessoas confusas quanto à identidade sexual tende a diminuir. Mas é o complemento. Quando o homem e a mulher entenderem o seu papel em Deus, o percentual de pessoas que estão em conflito na sexualidade e identidade tende a cair. Por quê? O homem sabe o papel dele, a mulher sabe o papel dela, a criança não está no vácuo, ela vai ter referência, ela vai saber quem ela é.